Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 54. É um texto bem interessante e vai falar profundamente ao seu coração, como falou ao meu coração. O texto diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra na nossa mente, no nosso coração, e que o Espírito Santo nos ilumine para entender a tua palavra. Meus amados, eu quero pensar com você no tema o segundo sinal de Jesus. Nós encontramos aqui o segundo sinal de Jesus no Evangelho de João, justamente para mostrar que Jesus é Deus. Interessante que no primeiro sinal, lá em Caná da Galileia, nós vemos um milagre particular de Jesus. E agora nós vemos novamente um milagre particular. Jesus até aqui, ele não procurava fazer milagres públicos. Eram particulares, porque ainda não havia chegado a hora. O segundo sinal foi um pedido de um pai, diferente do primeiro sinal, que foi um pedido de uma mãe, a mãe de Jesus. Aqui nós vemos o pai de um menino que estava enfermo pedindo a Jesus. Aprendemos com isso que Jesus responde às petições dos pais, das mães, de todos. Jesus, ele responde a todos. É interessante também notarmos que esse homem oficial do rei, esse aristocrata, ele viajou em torno de 30 quilômetros, que era a distância entre Cafarnaum e Caná da Galileia, para ter o encontro com Jesus. Ele viajou durante 30 quilômetros em busca do milagre que o seu filho precisava, porque estava à morte. Interessante notarmos que já havia fé nesse homem. Esse homem, ele já reconhecia que o seu filho poderia ser salvo por Jesus. Olhando para esse texto, o que aprendemos com ele? O que aprendemos com o segundo sinal de Jesus no Evangelho de João? Primeiro, que não importa a posição social, Jesus responde às nossas petições. Interessante que o versículo 46 vai falar que esse homem era um oficial do rei
e o filho estava doente em Cafarnaum. E Jesus, então, da mesma forma que ele atendeu a necessidade daquele casal que parecia ser pobre por não ter condições de dar uma festa, ter vinho para 7 dias, que era o tempo de festa, aqui Jesus está respondendo a alguém que era oficial do rei, alguém que tinha uma condição financeira ímpar, alguém que tinha boas condições. Jesus, ele não olha para a nossa condição, ele olha para o nosso coração e ele responde segundo a necessidade e o propósito que ele tem para cada um de nós. Interessante que aqui vemos a manifestação da fé em tempos de crise desse oficial. E fé em tempos de crise é o que precisamos, porque estamos vivendo crises diversas, crises emocionais, crises existenciais, crises na governança, na saúde. E aqui nós aprendemos com esta passagem que em Jesus precisamos ter fé, mesmo estando em crise. Mas não para por aí. Em segundo, nós aprendemos com esse sinal que não importa a condição que estamos vivendo, Jesus responde às nossas petições. Interessante que a condição era a pior possível. Esse menino, ele estava à morte, ele estava muito próximo da morte, como observamos aí no versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. A condição era uma condição muito difícil para um pai, para uma mãe, para um familiar, para alguém. E olhando então para o seu filho nesse estado, ele procurou Jesus. Jesus, ele responde às petições, independente da circunstância que estamos vivendo, independente da circunstância que estamos nos encontrando, independente das condições que estamos ou que os nossos entes queridos se encontram. Jesus, então, olhando para aquele menino que estava à morte, se compadeceu daquele pai, daquele menino e responde, então, esse pedido. É interessante notarmos que a fé confiante desse homem se tornou uma fé confirmada. Uma fé confiante em Jesus se torna uma fé confirmada, meu amado, minha amada. Então, confie no Senhor, que você terá confirmada a sua fé através da resposta que você busca em Deus. Jesus já está providenciando, porque em Jesus somos mais que vencedores, como vimos no estudo da escola bíblica anteriormente. Interessante notarmos também, em terceiro lugar, que não importa a nossa visão limitada. Jesus, ele responde às nossas petições. Não importa a nossa criancice espiritual, a nossa falta de entendimento, Jesus, ele responde os nossos pedidos. Olhando para esse texto, nós vemos aqui do versículo 48 a 50. Então Jesus lhe disse: se porventura não ouvirdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Por quê? Havia uma crise ali naquele homem. Aquele homem queria que Jesus se deslocasse até Cafarnaum para curar o seu filho. Ele precisava do toque de Jesus naquela criança, naquele menino, para que ele fosse salvo. Mas Jesus ensina aquele homem, aquele oficial:
Basta uma palavra minha para que o milagre aconteça na vida do seu filho. Jesus não precisa de nada material para curar. Jesus, ele não precisa de nada, de objeto nenhum para fazer uma obra extraordinária na tua vida. Por isso que nós não precisamos de água ungida, de sal ungido e de lenço, suor e nada. Basta uma palavra de Jesus e o milagre acontece na nossa vida. E assim aconteceu. Interessante que Jesus vira para ele: olha, pode ir, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. O versículo 50 nos mostra que o homem creu na palavra de Jesus. Interessante que era às 7 horas da noite, já estava anoitecendo então, e era perigoso viajar durante a noite. Esse homem, crendo na palavra de Jesus, deixa para ir no outro dia pela manhã. E aí nós temos a confirmação. Quando ele está chegando, veio os servos e respondem à pergunta dele, dizendo: seu filho foi curado. E ele pergunta: então, quando foi curado? E eles falam: aproximadamente na 7ª hora. Aí ele tem a confirmação, ele lembra que foi naquela hora que Jesus liberou a palavra de cura, a palavra de salvação do seu filho. Para concluir, aprendemos com esta passagem, com esse segundo sinal, que basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre aconteça em nossa vida. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre aconteça na tua vida, meu amado. Diferente do primeiro sinal, que Jesus pega aqueles objetos, as talhas, e transforma aquela água nas talhas em vinho. Aqui bastou uma palavra. Jesus está nos ensinando que a fé, ela não precisa ser vista, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, porque a fé, ela se manifesta naqueles que creem verdadeiramente, porque a fé não precisa de local e nem objeto nenhum para se manifestar. É Jesus que faz o milagre, não é objeto, não é coisa, não é nada além de Jesus. Pois bem, o versículo 53 traz um ensinamento para nós que precisamos colocar em prática. Diz o texto que ele e toda a sua casa creu. Está no versículo 53. O versículo 53 nos mostra que quando eles viram a resposta de Jesus, eles creram. E então nós vimos a manifestação da glória de Deus através da cura daquele menino. Imagine o quanto esse testemunho marcou a vida de tantas pessoas naquele local. Imagine o testemunho dessa família falando que uma palavra só de Jesus, que era reconhecido como Deus naquele momento, porque esse sinal é para isso. Basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Jesus para que a sua vida seja transformada. Esse foi o testemunho desta família e é justamente isso que aprendemos com esta palavra. Meu amado, eu quero orar por você. Eu não sei qual milagre que você precisa na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas eu sei que basta uma palavra de Jesus para que tudo seja transformado. Então entregue a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos agora, entregue a sua vida ao Senhor, a sua luta ao Senhor, a sua enfermidade ao Senhor, a sua dificuldade ao Senhor. E Ele vai te responder. O Senhor, Ele responde as petições.
Não importa de quem seja, não importa em que situação estamos, não importa em que condições estamos, Ele responde. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que conforta o nosso coração, que consola o nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque temos a certeza que o Senhor está operando agora, Pai, nas vidas que estão ouvindo, Pai, esta mensagem. Que o Senhor está operando, Pai, nas vidas que agora estamos entregando ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela salvação em Jesus Cristo e pela salvação das lutas, das enfermidades que temos em Jesus Cristo ainda aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, se há alguém que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, que seja esse o momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço.